Bom dia, preciosos irmãos. Deus nos abençoe. Que a graça seja abundante em cada coração. Que a palavra possa trazer cura, alegria, libertação. Bem, é novo dia que o Senhor nos dá. E é bom estarmos vivos para louvar ao Senhor. Sentir a emoção de conhecer sua palavra, de conhecer e procurar viver por ela. O mundo, as pessoas, homens, mulheres, jovens ou idosos, todos buscam emoção, todos buscam alegria. É bom se emocionar com aquilo que é cristão. Lembrando-nos do Senhor. Quando você lembra do Senhor, isso mexe com você? Traz uma emoção no coração? Tem algum tipo de emoção dentro de um coração de um homem cristão, de uma mulher cristã, que nasceu de novo, que isso faz seu coração pulsar com gratidão, com alegria. E quando você tem esta emoção, que este novo nascimento provoca em você, você não troca essa experiência, essa emoção por nada, por riquezas nenhuma do mundo, nem pelo mundo inteiro ou todo o sistema solar, e tudo pelo que Jesus tem te ensinado, porque Jesus nos ensina através da sua palavra. Bem, nós queremos trazer um assunto desta vez, e eu creio que talvez muitas pessoas possam refletir sobre isto e talvez possam concordar, outros discordarem, mas eu quero estar firmado na palavra para falar isto. Veio ao meu coração falar sobre este assunto. Espero que Deus me ajude e ajude você. Eu quero falar sobre Apocalipse capítulo 22, o verso 18, especificamente o 18, mas lerei também o 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. E nós conhecemos as demais escrituras de São Pedro, que diz, São Paulo também, que nenhuma escritura é de particular interpretação. E que nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado. E o assunto é sobre o batismo. Você conhece a ordem de Jesus em São Mateus 28, 19. E por muito tempo nós vivíamos sendo batizados nos títulos, fomos batizados e depois rebatizados em nome correto, de acordo com a Bíblia, da maneira correta, de acordo com os apóstolos. Porque nós descobrimos que Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo também não é nome, são títulos. Pai, Deus sobre nós, Filho, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós. E que quando o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos,
Então eles falaram em línguas diferentes. E nós notamos que ali em Jerusalém, por ser uma cidade cosmopolita, tinha gente de muitas nações. Pessoas tinham partos e medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Então eles assustaram com aquilo, porque eles ouviram aqueles homens falando em suas próprias línguas. Então eles disseram: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E eles então ficaram maravilhados. E diziam uns para os outros: que quer isto dizer? Mas sempre tem aqueles que estão ali para isto. Eles diziam: estão cheios de mosto, quer dizer, de vinho, embriagados. Então foi ali nessa ocasião que São Pedro trouxe o discurso. Um discurso veemente. E um discurso que durou do verso 14 do capítulo 2 até o verso 36. Bem curtinho, né? 22 versículos na Bíblia, a pregação de São Pedro. E vamos notar que quando São Pedro fez essa parte do discurso, da sua pregação, ele disse: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós vimos em São Mateus que quando o anjo apareceu para Maria, ele deu um nome para o menino. Ele não disse que ele se chamaria Senhor Jesus Cristo, mas ele disse que ele se chamaria Jesus. Quando ele apareceu a Maria, ele disse que ele se chamaria Jesus. Mas logo que ele cresceu, ele então se tornou aquilo que teria que se tornar, foi apresentado, e ele foi apresentado ali e recebeu esse nome Jesus. O nome humano, Jesus. Mas ali quando Pedro mostrou que ele deveria acontecer aquilo com ele, que deveria ser entregue, e que ele teria que morrer e ressuscitar. Aí no verso 33, 36, São Pedro diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aquelas pessoas, ao ouvirem tal afirmação, tal discurso, curtinho, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Bem, ali estava naquela ocasião todos os apóstolos, exceto, Judas, que foi aquele todo o tempo com Jesus, mas depois Matias estava no seu lugar. Todos os apóstolos estavam ali. Que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E nós sabemos que o batismo, ele é uma demonstração externa
daquilo que Deus fez por dentro. Arrependei-vos. Houve um arrependimento interno das pessoas por terem rejeitado a Jesus. Então, eles se arrependeram. Então, lá por dentro, eles se arrependeram. Então, eles desejaram: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E durante toda a prática apostólica dos apóstolos, e durante também um grande período, depois que os apóstolos morreram, e os irmãos continuaram a batizar as pessoas continuaram a ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o Senhor é Deus sobre nós, Jesus é Deus conosco, Cristo é Deus em nós, o Espírito Santo. Eles foram então batizados em nome de Jesus Cristo. E a prática continuou. A prática, batizando por imersão, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquilo foi continuando. Meus irmãos, agora nós nos deparamos com uma situação um tanto estranha. Um tanto estranha. Não se assustem, examinem. A prática batismal, que eu fui batizado, eu não tenho as pessoas são batizadas. Por que teve que acrescentar alguma coisa no batismo? A palavra de Deus não diz que não se deveria acrescentar nada. Por que o ministrante, na hora de batizar uma pessoa, tem que perguntar se ela crê no profeta? Isso é escriturístico? Então eu deixo com vocês, eu estou fazendo uma pergunta. Isso é escriturístico? Acrescentar mais isto ao batismo? Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos acrescentar e nem tirar. E por que então que a prática batismal não é realizada de acordo com a Bíblia? Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem que se fazer uma pergunta primeiro. Você crê que Deus nos enviou um profeta, nos enviou William Marion Branham para ser o quê? Para ficar entre nós e Cristo, ou para ser acrescentado no batismo? Só o nome do Senhor Jesus Cristo não é suficiente, só crer em Jesus Cristo. Se ele disser que não crê, que ele é um profeta, o ministrante vai batizá-lo? Porque nós temos encontrado algo estranho nisto. Então eu estou falando isto e as pessoas ouvirão isto. Vocês estão ouvindo isto. Outras pessoas sem vocês podem ouvir isto. Vocês podem achar estranho isto. Mas veio ao meu coração falar sobre isto. Isso aí não é um acréscimo? Eu tenho que citar mesmo, perguntar se a pessoa crê que William Branham é um profeta de Deus enviado para nós nesta era? Ou não há necessidade disto? Eu vou dar a minha opinião, de acordo com o que eu acabei de ler em Apocalipse, capítulo 22, no verso 18. Que nada deve ser acrescentado à palavra. Agora, num ato tão solene como este, por que, meus irmãos, que nós teremos agora, como no tempo que nós estamos vivendo, como nós não estamos distanciando da doutrina dos apóstolos, dos profetas, daquilo que Jesus deixou
que em seu nome se pregasse o arrependimento, nós teremos que colocar um outro nome? Junto com o nome de Jesus Cristo também? Não é suficiente eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebo o dom do Espírito Santo? Bom, São Pedro diz que é suficiente, São Paulo diz que é suficiente, a Bíblia diz que é suficiente em várias ocasiões. Então veja que isso é um acréscimo, colocado na prática batismal, e eu creio, de todo o meu coração, que isso não está correto. É um ensino errado. Então, se você for batizar, fique só com o nome do Senhor Jesus Cristo, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E o nome de Jesus é suficiente. Ele é capaz. Porque é em seu nome que os enfermos são curados. Porque é em seu nome que os demônios são expulsos. E é em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos ser batizados sem nenhum acréscimo. Então eu coloco isso diante de vocês neste dia. Que Deus vos abençoe e vos ajude. Todos que ouvirem a isto. Examinais as Escrituras, porque nelas está a vossa salvação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus vos abençoe. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu o aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé,